A paz do Senhor Jesus, estamos começando neste momento o programa Palavra e Revestimento. Continue conosco. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje. Eu peço, Senhor, as bênçãos divinas sobre esta casa, sobre este lar, que no dia de hoje o Senhor nos conceda uma palavra, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor revele no coração do seu profeta, uma palavra profunda, Senhor, que venha nos trazer cura e libertação no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu gostaria de dividir com os irmãos agora a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1 ao verso 3, e depois nós vamos ler o verso 8, que fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Depois o versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de revelar, que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No chamado de Abraão, ele ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala: Abraão, saia da sua tenda, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E como bom é ouvir a voz do Senhor, como bom é ouvir a promessa de Deus. Mas por muitas vezes Deus faz promessa exatamente na área da vida, da nossa vida, que nós julgamos que é extremamente impossível. Sara, a esposa de Abraão, era estéril, mas Deus fez a promessa e ele cumpriu essa promessa. Na morte da sua esposa, ele ainda não havia herdado, porque a palavra de Deus fala que ele foi peregrino, como estrangeiros em terras estranhas, mas terras que Deus havia prometido para ele. Mas a maior esperança de Abraão era esperar por algo que o Senhor ainda traria, a nova Jerusalém. E a promessa que Deus havia feito para ele era para a sua geração. A manifestação da fé de Abraão era para que você tivesse no dia de hoje a oportunidade de ouvir e receber as promessas de Deus na sua vida. Eu sei que o irmão Osias, que é o irmão que vai nos trazer, o ministro de Deus que vai nos trazer a palavra no dia de hoje, ele trará uma palavra profética, uma palavra grandiosa do coração de Deus. Você que está no seu lar, este é o melhor momento desta live. Prepare-se para ouvir a boa e santa palavra do Senhor. E eu passo a oportunidade agora para o missionário Osias. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, eu quero te convidar a participar dessa live nesta noite. Eu peço a sua atenção, a sua compreensão, para que possamos estar juntos nesse exato momento. Eu quero trazer algo da parte de Deus, eu quero compartilhar algo da palavra de Deus para a tua vida. Peço que você possa compartilhar o link dessa live nas redes sociais, compartilhe com um amigo, compartilhe com amiga, com parente, com os seus familiares, tá bom? Transmita
o link para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, alguém que se encontra afastado dos caminhos do Papai dos céus, alguém que se encontra triste, angustiado, ferido, alguém que por causa da pandemia está impossibilitado de ir para a igreja, alguém que faz parte da área de risco. Então compartilhe esse link com alguém, vai lá nas redes sociais, vai lá no YouTube, vai lá no seu Facebook, seu Instagram, compartilhe o link, abençoe a vida de alguém, seja o atalaia, seja o mensageiro, seja alguém que possa alimentar essas pessoas que estão sedentas e famintas, não com sede de água e nem com fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero transmitir ao seu coração nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, que diz assim, ó: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vou repetir mais uma vez esse versículo. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus amados e meus queridos irmãos, nós temos por costume colocar no nosso ciclo de amizade, nós temos por costume colocar ao nosso redor pessoas que compartilham o mesmo pensamento, a mesma fé, as mesmas opiniões, os mesmos gostos. Nós temos por costume colocar do nosso lado somente aqueles que acabam se identificando conosco. Certo é que nós deixamos muitas pessoas de lado, porque nós achamos que não se encaixa com o estilo de pensar, de falar, de agir que nós muitas vezes levamos. Ou muitas das vezes nós se achamos que estamos acima do bem e do mal. E nós acabamos deixando pessoas de fora, até mesmo das igrejas, dos cultos. Como assim, meu irmão? Sim. Muitas vezes o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir acaba afastando as pessoas. Sendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por todos os pecadores. Todos. O nosso erro é achar que nós é que fazemos a escolha da salvação. Não. Deus já escolheu aqueles que serão salvos. Deus já predestinou aqueles que irão morar no céu. Nosso dever é ir. Nosso dever é pregar o evangelho. Nosso dever é levar a mensagem da cruz. O nosso dever é levar o alimento. O alimento, esse é o pão vivo que desceu dos céus. É falar de Jesus Cristo para toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas nosso dever é ir. Lembra de Samuel? Deus chamou Samuel para ir até a casa de Jessé o belemita. Samuel é alguém levantado. Samuel é alguém que tem intimidade com Deus. Samuel é alguém que tem um ciclo de relacionamento com Deus. Mas mesmo homens e mulheres dotados de muitas intimidade com Deus falha, nós falhamos.
Porque nós, muitas das vezes, nós olhamos somente com nossos olhos carnais. Sim, nós nos enganamos, nós temos que reconhecer isso. Muitas das vezes nós pregamos que Deus salva, cura, liberta, e muitas das vezes nós olhamos para alguém que está caído numa sarjeta, numa calçada, debaixo de uma ponte, e nós falamos assim, nossa, aquela ali não tem mais jeito, sendo que nós pregamos que Deus sempre dá jeito. E quando é para nós praticar a palavra, nós muitas das vezes desabilitamos com nossos atos, com nossos gestos, com as nossas imperfeições, aquilo que nós pregamos. E Samuel, aconteceu com isso com Samuel. Samuel olhou para a aparência, olhou para os mais fortes, olhou para os mais que tinham uma postura de guerreiro, mais bonito, mais de presença. Ah, mas aquele que se veste melhor, que tem uma gravata linda, que tem um terno caro, esse é o que Deus usa mais. Não, Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para vestimento, Deus olha para por dentro, Deus olha o oculto do ser humano. Aleluias. E Samuel se enganou. Samuel se enganou. Passou todos os filhos. Passou todos os filhos de Jessé. Samuel fala assim, acabaram-se os mancebos? Oh, meus queridos, minhas queridas, não. Tem um problema que nós enfrentamos, que nós estamos achando que acabaram mancebos, que acabaram moças, que acabaram jovens que têm intimidade com Deus. Não. Ei, existe alguns que estão escondidos aí. Tem alguns que nós não damos oportunidade. Tem uns que Deus, a gente olha e não dá nada, mas Deus já levantou para fazer a diferença nessa nação chamada Brasil. É alguém que vai pregar o evangelho. É alguém que vai fazer milagre através da unção que está sobre a vida deles. Ei, tem jovens que estão escondidos, tem jovens que estão matando leões, tem jovens que estão matando urso, tem jovens que estão matando as suas vontades carnais para servir a Deus, tem jovens que Deus está escondendo, mas quando Deus trazer a evidência, Deus vai trazer uma exaltação também, porque a obra de Deus não para, as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja de Deus. Deus já preparou aqueles que irá continuar o caminho de levar a palavra dele até o último dia que a igreja há de permanecer nessa terra. Aleluias, aleluias. Ei, você, meu jovem, moça, moço, que alguém não dá nada por ti, até dentro de casa, o pai ou a mãe não dá nada por ti. Você pode ser algum jovem que tem dado algum problema. Você até pode ser um jovem que nesse exato momento pode estar no mundo do álcool, da prostituição, do alcoolismo, das drogas. Pode ser alguém que nesse exato momento está com espírito de suicídio, pensando em tirar a própria vida, numa crise de ansiedade, numa depressão profunda. Ei, mas eu quero te dizer que Deus tem olhado para ti e Deus já te escolheu. Aleluias. Deus já te escolheu. E a escolha de Deus é perfeita e agradável. Deus fala para Samuel, não é nenhum desses. Jessé fala, não, ainda tem um. Mas, na minha conjectura, nos meus pensamentos, talvez Jessé, o próprio pai, falou assim, não, Davi não pode ser. Davi é pequeno. Davi é de menor. Davi gosta de ficar no campo. Davi não tem porte de guerreiro.
Davi não tem estatura de guerreiro. Davi não tem capacidade de um dia ser rei. Mas quem escolhe é Deus, quem aprova é Deus, quem habilita é Deus. Então nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Ei, o momento da tua vida está chegando. O momento de Deus ter um encontro contigo está chegando. E quando o momento chegar, nós iremos nos reunir em volta de uma mesa. A tua família vai se reunir em volta de uma mesa. A tua parentela vai se reunir em volta de uma mesa. Porque o momento está chegando. O momento de Deus fazer algo na sua vida está chegando. Labachubidaka mandarabassaio. Ei, escute isso. O pai não sabia. Samuel não sabia, mas aquele menininho, o Davizinho, para proteger as ovelhas do papai, Jessé, ele tinha matado urso e matado leões, tinha enfrentado essas feras para proteger, e quando Deus olha lá do céu, para a família, para Davi, fala assim, aí é alguém que eu posso usar, é alguém que compra briga pelo meu nome, é alguém que está disposto a se doar, é alguém que está disposto a fazer algo pelo meu nome, é alguém que vai alcançar muita vida, é alguém que eu posso usar para abençoar outras vidas. Samuel se enganou, mas Deus não se engana. Deus, ele faz a obra perfeita e completa. Ele não deixa nenhuma ponta solta, não deixa nenhuma dúvida. Mas no texto que nós lemos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, nós vemos o nosso irmão Ananias recebendo uma palavra profética de Deus. Assim como Samuel recebeu uma palavra profética direcionada por Deus para ir atrás de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém era Saulo de Tarso, que mais adiante vocês conhecem como o nome de Paulo. Paulo, ou Saulo, ele tinha duas identidades, duas cidadanias. Então, por isso que era Saulo e Paulo. Esse Saulo, ele acompanhou de perto, de muito perto, o apedrejamento do nosso amado irmão Estevão. Estevão era alguém que Deus tinha levantado para pregar a palavra no tempo da igreja primitiva. É alguém que estava se destacando. Era alguém que Deus estava levantando para pregar a palavra. E muito era perseguição contra a igreja. Muito era os açoites, as investidas de Roma para parar a igreja. Mas a igreja de Deus não para. Podem até tirar a vida de alguns, mas a igreja continua marchando. A igreja não se curva, a igreja não se dobra, a igreja não se vende, a igreja é incorruptível. A verdadeira igreja de Deus, ela é incorruptível. Ela não está à venda, ela não está atrás de barganha. Essa igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ao qual nosso Deus irá arrebatar mediante o Filho Jesus Cristo. Essa igreja está de pé. Aleluias. Aleluias. Estevão
é colocado em praça pública para ser apedrejado. E mesmo momento antes de ser apedrejado, ele prega o evangelho. Ele fala de Jesus Cristo, a qual foi morto na cruz do Calvário. Ele fala de Jesus Cristo, que foi crucificado pelos pecados dos homens. Esses mesmos homens que levaram Jesus Cristo, que crucificaram Jesus Cristo, que mataram Jesus Cristo. Mas ele prega que esse Jesus Cristo que foi morto, mas estava vivo, estava à direita de Deus Pai. E quando os homens estão com pedras na mão, pronto para lançar sobre a vida de Estevão, e Saulo do lado, Estevão vê os céus abertos e vê Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Numa linda visão. É como se Deus estivesse falando assim: Estevão, eu estou te aguardando aqui. Você não negou meu nome, você não renunciou, você continuou sendo fiel ao meu nome. Eu estou te aguardando aqui, Estevão. Labadaia subidaca mandarabaçaei. O nosso momento está chegando. Jesus Cristo irá arrebatar a tua igreja. Deus está nos esperando. Aleluias, aleluias. Tiram as vestimentas de Estevão. E quem está do lado? O jovem chamado Saulo. Saulo segura as vestimentas do nosso irmão Estevão. Estevão é apedrejado. É morto a pedras. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você tem sido apedrejado. Eu não sei se você tem sido apontado. Mas eu quero dizer que Deus conta contigo. Michelangelo, ele usava pedras para fazer esculturas. Jacó usou a pedra como travesseiro e viu a revelação divina dos céus. Ele viu a escada descendo dos altos céus e ali ele lutou com o anjo e prevaleceu contra o anjo. Esse mesmo Davi que nós falamos, ele pegou 5 pedras para matar gigante. Eu não sei o que você tem feito com as pedras que estão no teu caminho, mas usa essas pedras ao teu favor. Constrói um castelo, constrói uma fortaleza, edifica a tua vida sobre as pedras, porque quando o vento vier, quando começar a soprar as coisas que vier contra a tua vida, você vai prevalecer, você não vai morrer, você não vai desistir, você vai ficar firme na rocha. Use tudo isso ao teu favor. Saulo, assistindo a tudo aquilo, ele tinha um desejo, falou assim: tá aí algo que eu vou querer fazer da minha vida. Eu gostei de ver esses chamados cristãos, crentes, pentecostais, evangélicos. Eu quero ser esse. Eu quero ser esse aí. Eu quero esse que vai ser matar crente. Eu quero ser alguém que vai perseguir os crentes. Mas o engano de Saulo é pensar que perseguindo um crente, ele estava perseguindo somente crente, ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo a Cristo. E a Cristo ninguém persegue. A Cristo ninguém pode atentar. Muito engano das pessoas que pensam que vai parar, que vai colocar uma vírgula, um ponto final na tua história. Está enganado. Está enganado. Está enganado. É o erro. É o erro pensar que obras
maléficas vai parar a tua vida, vai parar a tua história, vai parar a tua família, vai te parar. Não, é o erro. Deixa eles pensarem. Mas Deus continua no controle da minha e da tua vida. A tua história tem começo, tem meio e tem a eternidade, viu? A eternidade te espera, a eternidade nos espera. Aleluias. Saulo pede autorização para perseguir, pede cartas para ir atentar contra os cristãos da época. E Saulo, consegue êxito em algumas das suas cruzadas sanguíneas. Ele até consegue. Só que Deus já estava de olho também. Deus já tinha olhado para dentro de Saulo. E Deus já tinha feito algo para mudar aquela história, para mudar aquela vida. Ei, de olhos abertos, eu profetizo aqui, ei, na tua casa, Deus já tem olhado para mudar a história já. Não pense que a tua família vai viver do jeito que está vivendo, em pé de guerra, sem paz, sem alegria, sem felicidade, não. Deus está entrando com providência hoje. Aleluias. Aleluias. Escute isso. Um certo dia, Paulo sai a caminho, para mais uma cruzada sanguínea. E quando ele está indo, montado em cima de um animal, uma luz muito grande, forte, aparece. E quem é essa luz? Essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o sol da justiça que não para de brilhar sobre a nossa face. É por isso que você é luz, porque o sol da justiça brilha sobre a tua vida. Essa luz incomoda. Quem tem Jesus na vida incomoda as trevas. As trevas não gostam de ficar no meio da luz. Mas faça diferença. Faça diferença. Porque você é carta aberta. Você é alguém que dá um testemunho sem abrir a boca. O mundo tem te lido, o mundo tem te analisado quem você é, e você não sabe, mas através da sua conduta de vida, tem sido alcançadas muitas pessoas através do seu modo de vida. Jesus tem um encontro com Saulo. E Jesus Cristo chega e diz para Paulo, para Saulo: Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele cai atônito, tremendo. E ele reconhece ali. Ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele fala: vai para a cidade, entra na cidade. Nisso, Paulo ficou escondido numa casa durante 3 dias. E nesses 3 dias, Paulo não come, não bebe. Aquele que Deus escolhe, ele já começa bem. Não adianta querer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não adianta eu querer pregar e não ter intimidade na Bíblia, na oração, no jejum. Ei, não adianta você querer fazer a vontade de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus de qualquer jeito. Vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai meditar na Sagrada Escritura. Peça para Deus abrir o entendimento, abrir o leque da revelação da palavra. E Paulo fica ali. Deus manda Ananias, foi o versículo que nós lemos, para ir até onde ele estava. Só que Ananias conhecia quem era Saulo. Saulo era
um homem conhecido pelo seu desejo, conhecido pelo seu poder de destruição, de mortandade. Saulo já era conhecido. E os cristãos tinham medo. Os cristãos tinham medo. Você vai ver que nenhum foi evangelizar, levar a palavra. Mas Deus sempre levanta alguém disposto, destemido, valente, assim como Gideão, para pregar a palavra dele. Ei, esforça-te, ser valente. Ei, esforça-te, ser valente, o Senhor é contigo. Abre a tua boca, que Ele encherá a tua boca de palavras. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo fazer morada na tua vida. Não peça para o Espírito Santo te visitar. Não venha com esse negócio de sentir arrepio, de sentir cócega. Não, deixa o Espírito Santo fazer morada na tua vida. Deixa o Espírito Santo te usar com poder e autoridade para levar a palavra verdadeira, genuína. Uma palavra que leva a pessoa à renúncia do pecado, dos seus erros, do seu eu, da sua soberba, do seu ego. Ah, Espírito Santo, aleluias, aleluias. E Ananias, ele fica um pouco ressabiado. Mas Deus fala assim: vai, porque para mim é um vaso escolhido. E ele vai, encontra Saulo. E Deus muda a história da vida de Saulo. Diz os historiadores que Paulo demorou de 13 a 14 anos para começar o seu ministério de pregação. A gente olha e acha que foi da noite para o dia. A gente acha que foi rápido, sem preparação, não. Ei, para pregar o evangelho você tem que se preparar. Preparar na onde? Eu tenho que fazer uma teologia? Sim, faço teologia, mas desça pela madrugada, vai meditar na palavra, vai comer um livro sagrado para que você possa levar o alimento. Chega de comida enlatada, sem efeito. Oh, meu querido, Deus conta contigo. Minha querida, Deus conta contigo. Aqui nós temos dois tipos de pessoas. Aquela que Deus manda ir e aquela que Deus já escolheu para ir. Talvez nós, como Ananias ou como Samuel, nós ficamos com medos ou ficamos em dúvida. Ou muitas vezes nós somos como Paulo. Alguém que um dia fez coisa errada, errou contra Deus, contra os mandamentos da palavra. E a pessoa fala assim: não, eu fiz isso, fiz aquilo. Traz a dúvida dentro de si. Mas prepare, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça sobre a tua vida. Mas não pense que será fácil, não. Ei! O preço chamado é dolorido, o preço chamado é espinhoso. Ei! A Bíblia diz em João 16, capítulo de número 33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ei! Vai ter dias de solidão. Vai ter dias que as pessoas não vão querer estar do teu lado.
Porque vai achar que aquilo que Deus colocou sobre a tua boca foi pesado demais. Mas pregue a verdade, fale a verdade, ande na verdade. Ei, aquele a qual Deus escolhe, ele sente saudades. Porque muitas vezes as pessoas se afastam. Ou muitas vezes as pessoas é levada por Deus ao afastamento. Porque muitas vezes Deus quer a gente por completo no ciclo espiritual. E muitas vezes as amizades, até as companhias, até alguém de dentro de casa, não vai entender o seu chamado. Mas o preço chamado é esse, meu querido. Muitas vezes o preço chamado vai ser que você vai ser levado para o deserto. Mas é no deserto que Deus vai te exaltar. No preço do chamado, no direito da escolha de Deus, você vai passar por divergências. Algumas pessoas não vão concordar. Algumas pessoas vão querer discordar. Haverá divergências no caminho do seu chamado. Mas Deus te escolheu. Nesse caminho de escolha que Deus fez, você vai sofrer perseguições. E muitas das vezes nós esperamos perseguições lá do mundo. Mas muitas vezes as perseguições vêm de pessoas que menos esperamos. Muitas pessoas são apunhaladas pelas costas, porque não espera. Mas esteja preparado para perseguições. Ei, nesse caminho haverá falsos profetas que irão tentar te parar no meio do caminho, dizendo que Deus está mandando, que você está fazendo coisa errada, dizendo que você não está falando a verdade, dizendo que não é bíblico, é heresia. Ei, haverá homens dotados de anéis de sabedoria, dizendo que não é desse jeito não, mas Deus te chamou, Deus te escolheu, então Deus te habilitou. Não temas, porque Ele é contigo. Labadá, Revessubidá, Kamandaravassai. Você precisa de um apoio, de um conforto de alguém. E muitas vezes você não encontra. Mas é Deus te ensinando. Uma coisa é certa: Deus não te abandona, Deus não te esquece. Alguns, nesse preço do chamado, da escolha, são mortos. Como assim, meu irmão? Hoje vai acontecer isso comigo? Talvez não seja uma morte física, mas uma morte espiritual. Quantas pessoas que estão nesse exato momento jogado numa casa de recuperação ou numa calçada, debaixo de um viaduto, e se alguém lá atrás era um profeta, era um mensageiro, era um atalaia, alguns deles eram pastores, alguns eram evangelistas, alguns eram teólogos, alguns eram professores de escola dominical, que não aguentaram as perseguições, não aguentaram as lutas, não aguentaram as investidas do vil tentador, fraquejaram na fé, perderam a intimidade com Deus, e estão nesse exato momento, sem rumo, sem direção, estão com suas vidas mortas espirituais, estão como um sepulcro caiado. Sou alguém que nesse exato momento, dentro de si, estão desacreditados e não acreditam mais. Muitos
não sente o desejo de voltar. Ou muitos estão desamparados porque não tem ninguém para estender as mãos. Oh, meu querido, minha querida, talvez você se encontre nessa situação, sem força, sem ânimo, sem coragem, sem vigor, dizendo que nunca mais pisa dentro de uma igreja evangélica, está desiludido, desiludida. Ei, Deus manda te dizer que Deus conta contigo ainda. A tua história não termina assim. Deus tem um projeto perfeito sobre a tua vida. Aleluias. E muitas das vezes, no preço da escolha, são levados a prisões. Como assim, irmão? Sim, prisões. Prisões. Tem pessoas que, em exato momento, estão presas no passado. Estão presas em algum problema. Presas em algumas situações. Estão presas no seu mundinho. Não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Presa por pregar a palavra. Presa por pregar o evangelho. Mas Deus manda eu te dizer, ei, essa prisão é momentânea. Assim como Paulo e Silas cantavam e oravam, e perto da meia-noite, Deus mandou um terremoto. Um terremoto que sacudiu as estruturas, mas ninguém morreu. Você não vai morrer. A tua história é uma história com final mais do que feliz. Uma história eterna. Deus te escolheu, meu querido, minha querida. Deus escolheu a sua família, Deus escolheu a sua casa. A tua história talvez não tenha um livro escrito, mas você tem uma história, essa história é direcionada por Deus, é escrita por Deus. Talvez o diabo tentou colocar algumas vírgulas, alguns pontos finais, algumas reticências na tua história, mas Deus continua escrevendo a tua história. Deus, Ele coloca a sua essência dentro de si. Você é vaso escolhido por Deus. E vaso escolhido por Deus não tem aparência, porque barro não tem aparência. Nós somos vasos de barros, feitas na mão do nosso Deus. E Ele sabe fazer, Ele sabe trabalhar. Em nós possuímos a dignidade dele na nossa vida. Deus teve um carinho de nos criar. Nós somos vasos escolhidos por Deus. E o mundo não entende o conteúdo. Porque o conteúdo não é visível. Mas Deus enxerga. Deus sabe o seu conteúdo. Não se preocupe. Não se abale. Não temas. Essa palavra é para você nesta noite que se encontra com pensamentos distantes, pensando que Deus desistiu, Deus te abandonou. Ainda que a mãe abandone o teu filho, ao qual ela carregou durante 9 meses, que ela amamentou, ainda que ela abandone, Deus não te abandona. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero orar por você. Essa mensagem vai mudar a sua vida a partir de hoje.
Senhor Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Pai amado, ratificar essa palavra, Senhor. Meu Deus querido, essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, essa pessoa, meu Pai amado, ao qual um dia foi chamado, escolhido para ser vaso, Senhor. E vieram lutas, vieram tristezas, angústias, divergências, vieram, Pai amado, problemas. Houve separações, dissensões. E essa pessoa se encontra triste, cabisbaixa, sem força. Pensando que tudo perdeu sentido. Essa pessoa, Pai amado, que se trancou no seu mundinho. Que está vivendo uma prisão espiritual. Aonde tem ouvido voz dizendo que é para parar mesmo, que é para tirar a vida, porque não tem mais jeito, que esse negócio de evangelho, de Bíblia, de cristão não é para ela, não é para ele, não. Mas cai por terra agora toda a investida do vil tentador contra essa vida, contra esse homem, contra essa mulher, contra esse jovem, contra essa criança, Senhor. São vasos escolhidos por ti. Só alguém, meu Pai amado, ao qual tu levantou, confiou, chamou, instituiu, meu Pai amado, para pregar a tua palavra. Não foi vós que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vós, diz o Senhor. Para que vás e dê fruto, o seu fruto permaneça. Quem te escolheu foi Deus, quem te aprovou foi Deus, quem te habilitou foi Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Deixa Deus trabalhar na sua mente, no seu intelecto. Ele te tira dessa prova, Ele te tira dessa situação, Ele te tira desse cárcere privado nesta noite. Ele te tira dessa situação, desse poço que você se encontra. O meu Deus te alcança com braços fortes, com mãos fortes hoje. E te traz a evidência novamente, porque Ele conta contigo nessa terra. Deus guarda, protege, livre todo mal, Senhor. Alcança, meu Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço no poder que é no teu santo nome. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, leve essa palavra, guarda essa palavra. Você é alguém ao qual Deus escolheu. Você é alguém ao qual Deus habilitou. Não se preocupe com as investidas, com as lutas, com as incertezas, com os afastamentos de pessoas que um dia te chamou de amigo. É Deus que está permitindo que ela saia do seu convívio para algo maior ao qual Ele tem sobre a sua vida. Fica com Deus, fica na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.